Você já orou com todo o seu coração, derramou lágrimas diante de Deus, pediu uma resposta, uma direção, ou simplesmente um sinal, e tudo o que encontrou foi silêncio? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Os dias passam, as dificuldades continuam, as orações parecem não sair do teto, e aos poucos uma dúvida começa a tomar conta de sua mente. Será que Deus ainda está me ouvindo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm medo de admitir, mas que já passou pelo coração de inúmeros cristãos. Se você está passando por esse momento, quero pedir apenas uma coisa: permaneça comigo até o final deste vídeo, e a resposta pode mudar completamente a maneira que você enxerga a sua caminhada com Deus. O silêncio de Deus não significa que Ele desistiu de você. Muitas vezes, significa exatamente o contrário. Significa que Ele está trabalhando de uma forma que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Vivemos em uma geração acostumada com respostas instantâneas. Quando enviamos a mensagem, esperamos que ela seja respondida em poucos minutos. Quando pesquisamos algo na internet, a resposta aparece em segundos. Acabamos levando essa expectativa para a nossa vida espiritual. Oramos e esperamos que amanhã tudo esteja resolvido. Mas Deus não trabalha segundo a nossa ansiedade. Ele trabalha segundo a sua perfeita vontade e no tempo certo. A Bíblia está repleta de pessoas que enfrentam longos períodos de silêncio. Isso mostra que o silêncio de Deus não é sinal de abandono, mas sim faz parte da jornada de muitos servos fiéis. Pense em Jó. Em pouco tempo, ele perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. Seus amigos começaram a julgá-lo, dizendo que ele deveria ter feito algo muito errado para estar passando por tanto sofrimento. Mesmo assim, Jó continuou buscando a Deus. Embora muitas vezes não entendesse esse motivo de tanta dor, durante boa parte daquela história, Deus permaneceu em silêncio. No entanto, quando chegou o momento certo, tudo foi restaurado e Jó compreendeu que Deus nunca havia perdido o controle da situação. Pense também em José. Ainda jovem, Deus lhe mostrou por meio de sonhos que havia um propósito grandioso em sua vida. Mas logo depois tudo pareceu desmoronar. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado para um país distante e, mais tarde, preso injustamente. Imagine quantas vezes José deve ter se perguntado em silêncio: quando aquela promessa finalmente se cumpriria? Aos olhos humanos, parecia que Deus havia se esquecido dele. Porém, anos depois, José se tornou o governador do Egito e foi usado para salvar milhares de vidas. Aquilo que parecia um atraso era, na verdade, uma preparação. Talvez a sua vida esteja parecendo mais com a história de José do que você imagina. Você olha para frente e não consegue enxergar uma saída. Você vê portas fechadas, sonhos adiados e planos interrompidos. Mas Deus continua escrevendo a sua história, mesmo quando você não consegue ver as próximas páginas. E existe um primeiro motivo pelo qual Deus pode permanecer em silêncio. Ele está trabalhando nos bastidores. Nós enxergamos apenas o momento presente. Deus enxerga o começo, o meio e o fim. Enquanto você vê um problema, Deus já conhece a solução. Enquanto você enxerga uma porta fechada, Deus está preparando outra muito melhor. Enquanto você acredita que tudo está parado, Deus está organizando circunstâncias, pessoas e oportunidades que ainda nem chegaram até você. Muitas vezes queremos que Deus nos explique tudo. Queremos entender cada detalhe do caminho. Mas se Deus mostrasse todo o plano de uma só vez, talvez nem tivéssemos coragem de continuar. Por isso Ele nos convida a caminhar pela fé, um passo de cada vez. O segundo motivo é que Deus usa o silêncio para moldar o nosso caráter. Todos nós gostamos das promessas, mas quase ninguém gosta do processo. Gostamos de ouvir sobre vitórias, conquistas e milagres. Porém, esquecemos que antes de cada grande conquista, houve um período de preparação. Imagina um agricultor. Ele planta a semente e durante um bom tempo não vê nenhum resultado acima da terra. Isso não significa que nada está acontecendo. Debaixo do solo, as raízes estão crescendo. Elas serão responsáveis por sustentar a árvore quando ela se tornar grande. Da mesma forma, Deus muitas vezes fortalece aquilo que ninguém vê, antes de revelar aquilo que todos verão. Talvez hoje, Deus esteja fortalecendo a sua paciência, a sua humildade, a sua perseverança e a sua confiança. Porque as bênçãos que Ele preparou para você exigem maturidade para serem administradas. Outro motivo é que o silêncio fortalece a nossa fé. É muito fácil confiar quando tudo está dando certo. É fácil acreditar quando as portas estão abertas e as respostas chegam rapidamente. O verdadeiro desafio aparece quando tudo parece ao contrário. É justamente nesses momentos que descobrimos se a nossa fé depende das circunstâncias ou da presença de Deus. A verdadeira fé não é aquela que existe apenas quando os milagres acontecem.
A verdadeira fé permanece firme mesmo quando não há resposta. Ela continua orando quando parece que ninguém está ouvindo. Continua acreditando quando todos dizem para desistir. Continua caminhando, mesmo sem conseguir enxergar o resto do destino. Foi exatamente assim com Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas a promessa demorou muitos anos para se cumprir. Durante esse período, Abraão precisou aprender a confiar mais na palavra de Deus do que naquilo que seus olhos conseguiam ver. Talvez Deus esteja ensinando você a fazer exatamente isso. Confiar menos no que sente e mais naquilo que ele prometeu. Existe uma quarta possibilidade que poucas pessoas conseguem aceitar. Às vezes, o silêncio também é uma resposta. Nem sempre Deus responde sim imediatamente. Em alguns momentos, ele responde espere. Em outros, ele diz ainda não. E em algumas vezes, porque conhece o futuro melhor do que nós, ele simplesmente nos protege de algo que acreditávamos ser bom. Quantas pessoas já agradeceram a Deus anos depois por uma porta que nunca se abriu? Quantos relacionamentos que pareciam perfeitos acabaram sendo um livramento? Quantos empregos perdidos abriram caminho para oportunidades muito maiores? No momento de espera, é difícil. Mas olhando para trás, percebemos que Deus sempre soube exatamente o que estava fazendo. Enquanto você espera pela resposta, não permita que sua fé diminua. Continue orando, mesmo quando parecer repetitivo. Continue lendo a palavra, porque ela fortalece o coração nos dias difíceis. Continue buscando a presença de Deus, mesmo quando suas emoções disseram que não vale a pena. A fé não é alimentada pelo que sentimos, mas pela decisão diária de nos manter firmes. Também tome cuidado para não comparar a sua caminhada com a de outras pessoas. Cada história possui um tempo diferente. Deus não escreve todos os testemunhos da mesma maneira. Algumas pessoas vivem milagres imediatos. Outras passam por longos processos antes de chegar ao resultado. Isso não significa que Deus ame mais umas pessoas do que outras. Significa apenas que Ele conhece exatamente aquilo que cada pessoa precisa viver. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, lembre-se desta verdade. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Assim como o professor permanece em silêncio durante uma prova, Deus muitas vezes observa o quanto amadurecemos durante determinadas fases da vida. Ele continua presente, continua cuidando, continua protegendo e continua guiando cada passo, mesmo quando não percebemos. Talvez, nesse exato momento, Deus esteja preparando pessoas que você ainda nem conhece, abrindo portas que você não consegue enxergar e alinhando situações que farão sentido apenas no futuro. O fato de você não ver não significa que ele não esteja agindo. Por isso, não desista agora. Não abandone sua fé por causa de uma fase difícil. Continue caminhando, continue acreditando, continue confiando. Talvez a resposta pela qual você tanto espera esteja mais próxima do que você imagina. Quero terminar deixando uma reflexão. Se Deus respondesse todas as suas orações até hoje da maneira que você queria, será que você realmente aprenderia a confiar nele? Ou confiaria apenas nas respostas? Talvez o maior presente que Deus esteja dando a você nesse momento seja justamente a oportunidade de desenvolver uma fé que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele permanece no controle. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Esse simples gesto pode fortalecer a fé de outras pessoas que também estão passando por um momento difícil. Aproveite para deixar o seu like, inscrever-se no canal CLT Motivando e compartilhar esse vídeo para alguém que precisa ouvir exatamente esta mensagem hoje. Que Deus fortaleça a sua fé, a sua esperança e lembre você, todos os dias, de que o silêncio dele nunca é o fim da história. Muitas vezes é apenas o começo de um milagre que ainda está sendo preparado. Amém.